Estamos irmãos da paz do Senhor. Estão todos me ouvindo? 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 5, nós vamos ler. A partir do versículo 5, o apóstolo Paulo ele escreve o seguinte para a igreja de Corinto: Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser das minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Conhece o texto, né? É um texto conhecido. O apóstolo Paulo aqui ele está falando de uma revelação que há 14 anos atrás, alguns estudiosos datam isso mais ou menos 9 anos depois da conversão do apóstolo Paulo. Ele não sabe, ele diz aqui, não sei se foi na carne, se foi no espírito, só sei que eu fui levado aos céus. E ele começa a falar isso: eu devo me gloriar nisso? Será que eu devo me exaltar? Será que eu devo me exaltar porque eu fui aos céus e voltei? Porque eu tive esse privilégio? Porque eu fui esse escolhido? E aí o apóstolo Paulo, irmãos, ele começa a falar sobre isso e ele começa a ter um insight sobre o que é a graça de Deus. Eu não sei se todos ouviram o áudio que eu mandei no grupo nessa semana, falando de fundamentos. Basicamente, o que eu falava no áudio é o seguinte, irmãos, que quando a casa, quando nós estamos bem estruturados, quando nós temos uma base firme, dificilmente, é o que o texto bíblico diz, vai vir vento, tempestade, vai bater com força naquela casa e ela vai ficar no lugar. Mas se a nossa base, se a nossa firmeza, se a nossa estrutura estiver fincada na areia, vocês sabem o que acontece. Vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir as tribulações e essa casa não vai resistir. E grande será a sua ruína, é o que o texto fala. Acontece, irmãos, que eis aqui um tema importantíssimo que nós podemos falar quando falamos de fundamento. A graça de Deus. Nós já falamos aqui diversas vezes, eu não sei quantas vezes nós pregamos já sobre a graça. O que é a graça, irmãos? Quem aí é ousado que vai responder para mim? O que é graça? Favor imerecido. Favor imerecido é o que todo mundo pensa, né? E de fato, é a resposta mais adequada. Mais simples, mais curta, mas é a mais adequada. Só que, irmãos, a graça não é só favor imerecido. No geral, ela é isso que vocês responderam para mim. Mas nós precisamos, irmãos, entender a graça de Deus de forma um pouco mais ampla. Até porque eu acho que já faz bastante tempo que nós sabemos que a graça é favor imerecido. Amém? Nós sabemos. Nós já ouvimos falar, já fizemos estudos, já ouvimos pregações, não só nessa igreja, mas diversos outros pregadores. Tem temas a rodo, irmãos, deste assunto na internet e nos livros por aí. Só que eu quero trazer um pouquinho vocês comigo, aqui junto comigo. Vamos refletir um pouquinho sobre graça hoje. Fundamento. Nós estamos precisando de fundamento. Com que base eu falo isso para vocês? Nós passamos, irmãos, por 2 ou 3 anos terríveis no mundo. Pessoas morreram por causa de uma doença, por causa de uma pandemia. A igreja de Jesus, a igreja de Cristo, ela... Eu não sei se vocês também enxergam isso,
mas ela se desestabilizou. Eu posso falar da SEAC, porque eu congrego aqui. Nós não somos a mesma SEAC de há 5, 6, 7 anos atrás. Muitas coisas aconteceram no nosso meio. Pessoas saíram, pessoas importantes da igreja saíram. Pessoas que estavam firmadas nessas pessoas importantes que saíram, se desestabilizaram. Isso é inevitável, irmãos. A gente acaba se apegando às pessoas. A gente acaba criando confiança nas pessoas. Só que, quando eu enxergo, irmãos, esse sintoma no nosso meio, eu entendo, baseado na Bíblia, que nos falta fundamento. Porque quando nós estamos firmados em rocha firme, não sou eu que estou dizendo, irmãos. Quem está dizendo é a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus enfatizou isso. Se nós estamos firmados em rocha firme, vai vir vento, pandemias. Pessoas vão sair da igreja. Os ventos virão e baterão com força. E as chuvas virão e elas soprarão com violência. Mas a casa vai continuar de pé. Mas quando não tem fundamento, igreja, a pandemia vem. As tempestades vêm. As provas vêm. São nessas horas que a gente vê, estamos ou não firmes. Não é no tempo da bonança. Não é no tempo do sol ardente, quente, verão, né? Piscina, praia, férias. Não é nesse tempo. É quando o vento vem. É quando a tempestade vem. Só para tirar algumas curiosidades, né, sobre o texto que nós lemos, espinho na carne. Existem várias teorias. O que é o espinho na carne de Paulo? Por que Paulo fala disso? Será que era uma tentação sexual que ele tinha? Será que era um espírito demoníaco, como alguns dizem? Será que é uma doença? O que é mais provável? Acontece, irmãos, que o apóstolo Paulo, de fato, ele tinha problemas na visão. Os textos deles explicam, né? Ele fala, eu coloco as minhas assinaturas, e ele coloca 2 pontos lá, Paulo, e era grande a assinatura dele. Ele explica isso em algum texto dele, se não me engano, Filipenses. E ele fala, essa é a minha assinatura, Paulo, apóstolo de Jesus. Só que, na maioria das vezes, ele ditava as cartas dele. E ele fala, quando eu escrevo com letras garrafais, com letras grandes. Por quê? Talvez ele não enxergasse. Se ele pegasse esse texto aqui para ler, não ia ver nada. Letrinhas pequenas, miúdas. Então o apóstolo Paulo, ele tinha um problema na visão. E a tradição, a história diz que em Gálatas, na região da igreja de Gálatas, houve um surto de catarata. O apóstolo Paulo era envolvido com essa igreja. São teorias que nós podemos levantar aqui. Só que o apóstolo Paulo, ele não explica, e o texto não é importante para nós querer saber qual é o espinho na carne. O que ele fala é o seguinte: Deus usou um enviado, um mensageiro de Satanás, para colocar esse espinho na minha carne. E o que o espinho faz na nossa carne, irmãos? Ele incomoda. Ele dá aquele desconforto, né? Ele fura às vezes. Quem é que já teve pedra no sapato? Uma pedrinha pequenininha. Incomoda, não incomoda? Eu tive alguns pontos dessa cirurgia que eu fiz, e dependendo do movimento que eu fazia, incomodava, irmãos. Eu tinha uma linha ali de não sei que material que era, costurada na minha pele. Incomoda. E eu lembro quando doía, quando incomodava, aqui tinha algo ali. O apóstolo Paulo, ele fala, por 3 vezes eu orei, para que Deus tirasse de mim esse espinho. Só que o que ele falou? Paulo, não adianta pedir mais. A minha graça te basta, é o suficiente. Ela é o fundamento, é a base, é o que você precisa. E eu quero refletir com você sobre isso. Graça, o fundamento da graça. Nós já sabemos que graça é o quê? Favor imerecido. Saiam daqui pelo menos com isso na cabeça. E baseado, irmão, num livro de um autor chamado Jonathan Dalgett, ele fala que se alguém está começando a sentir orgulho, ele explicando a graça, né? Se alguém está começando a sentir orgulho porque seu comportamento está sendo incrível, não há nada que você possa fazer com que Deus o ame mais. Basicamente, o que ele explica é o seguinte: pega a pessoa que mais santa de nós. Quem é a pessoa mais santa de nós? O apóstolo Carlos?
Eu sou de todos. Irmãos, pega a pessoa mais santa que você conhece. Aqui tá, sabe aquela época? Talvez a gente é assim às vezes, né? Altos e baixos. Mas sabe aquela época que você está jejuando? Que você está orando? E que os demônios olham você na rua e atravessam o lado para não trombar com você? Sabe quando você está jejuando, lendo a palavra, comendo, mastigando cada letra que sai da boca de Jesus? E você está forte, você bate no peito e você fala, meu, nada vai me derrotar. Nada vai me destruir. Porque eu sou santo. Ó Deus. Irmãos, ele fala o seguinte, que basicamente, se você está nesse nível de intimidade com Deus, isso não faz com que Deus te ame mais. Isso não faz com que Deus se admire mais por você. Isso não faz com que Deus se apaixone mais pela sua vida espiritual. E o contrário também é verdadeiro. Não importa quão pecador você seja. Não importa quão fraco você se perceba. Não importa quão miserável homem você acha que é. Isso também não vai fazer com que o amor de Deus diminua por você. Isso é graça. Não importa se você tem ansiedade, se você tem angústia, se você tem lutas. O amor de Deus não vai mudar. Isso é graça. Não há nada que você possa fazer para impedir o amor. E também não há nada que você possa fazer para aumentar o amor de Deus. Amém? Bom, com base nessa explicação básica, e é uma explicação mais nova, né? Uma explicação um pouco além do que nós já conhecemos que é graça. Graça é favor imerecido. Alguém aqui já tinha entendido a graça dessa forma que eu falei? Talvez sim, talvez não. Já é algo a mais. A Bíblia, irmãos, nos insiste constantemente a crescer em graça. Crescer no conhecimento da graça. Saber mais o que é graça. E eu separei alguns poucos pontos aqui para a gente crescer um pouquinho em graça hoje. Primeiro ponto. Por que nós recebemos graça? Irmãos, o começo que eu preciso falar para vocês sobre o que é graça, por que nós recebemos graça, é que a graça a gente precisa enxergar ela como um lugar. Graça é um lugar. Como assim, irmãos? A gente precisa entender, Mateus capítulo 11, os últimos versículos, ele trata bem isso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, ele também fala sobre isso. Graça é um lugar seguro, irmãos. Primeiro ponto, graça é um lugar seguro. É um lugar seguro. É um lugar que nós não podemos, não precisamos nos esconder. Ela aceita a gente. Ela aceita a mim, aceita você do jeito que eu estou, do jeito que eu sou, para que você se achegue. Mais uma vez, não importa se você é puro, santo, fala em línguas, prega, canta, ora. Se você, quando prega na rua, as pessoas se convertem, se quando você fala sai, o demônio sai, não importa. Se você também é o mais mísero dos pecadores, se você acabou de cair, se você acabou de tropeçar, a graça se apresenta como este lugar seguro. A graça é um lugar seguro. Porque se nós nos dirigirmos a este lugar com méritos, capacidades, com, ajudem, faculdades, conhecimentos, eu já li a Bíblia 30 vezes. Eu já orei, eu oro 2 horas por dia, irmão. Irmãos, você está falando, não tem necessidade de falar, porque a minha vida espiritual já é o suficiente. Esse é o único tipo de pensamento que não é aceito neste lugar de graça. Quando você vem para este lugar, não importa se você é santo, não importa se você é pecador. Este lugar vai aceitar-nos. Este lugar vai envolver você. Este lugar vai cuidar de você. E lá você vai poder encontrar um ponto seguro. Você vai poder encontrar descanso. Você vai poder encontrar auxílio. Você vai poder encontrar respostas para suas perguntas. Você vai poder encontrar refúgio, esconderijo. Você vai poder encontrar graça
graça e graça em abundância. Irmãos, a gente precisa entender isso. Neste lugar, nós estamos falando que graça é um lugar, né? Neste lugar, nós vamos encontrar pessoas diferentes de nós. E eu quero terminar esse primeiro ponto, irmãos, dizendo o seguinte: não importa qual é a sua situação hoje, não importa, eu não quero saber, Deus já sabe. Vá para este lugar. Atenda esse chamado, não meu, mas do Espírito Santo. Vá para este lugar, irmãos. Ele está de portas abertas. Ele está te esperando. Ele está te aguardando ansiosamente. Porque lá vai ter uma cadeirinha, um banco para você poder sentar, chorar, desabafar os seus problemas, poder abrir o seu plano, os seus pecados. Este lugar existe. E o nome deste lugar é graça. Segundo ponto, irmãos. Eu falei no começo. Primeira coisa que a gente precisa fazer, ir para este lugar. Amém? Agora eu quero falar do final. O que é a graça? Por que nós recebemos graça? Para vencer. Nós recebemos graça para vencer. E vitória, irmãos, tem a ver com o final. Vitória tem a ver com o que vai acontecer lá no futuro. Nós fazemos uma prova, nós fazemos uma maratona, nós fazemos um treino, nós fazemos alguma coisa que requer esforço por algum objetivo. Esse objetivo é a vitória. Nós recebemos então graça para vencer, irmãos. Só que o grande desafio, irmãos, é buscar entender como a gente deve viver baseado neste entendimento de graça. Como eu vivo sendo um vencedor? É lá no final. A vitória vai vir. Vai chegar. O dia vai chegar. Talvez alguns aqui vão morrer antes. Eles vão vencer antes. Talvez alguns aqui vão viver igual o apóstolo João, lá na ilha de Patmos. 90 e não sei quantos anos, esperando a morte vir. Os outros discípulos e apóstolos, o irmão dele, Tiago, né? Já tinham morrido. Pedro já tinha morrido. André já tinha morrido. Natanael já tinha morrido. Paulo já tinha morrido. Todos eles já tinham morrido e João estava lá, velhinho, esperando. Ele tem a visão do Apocalipse. Ele estava esperando a vitória. E ele tem visões maravilhosas. E ele compartilha com a sua igreja. Irmãos, a vitória vai vir. Ela vai chegar. Só que a graça de Deus nos convida a viver baseado como vencedores. Baseados nesse conhecimento. Vivermos como vencedores. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque, como eu disse, a igreja, a SEAC, que é a SEAC, as outras comunidades, igrejas, outras placas. A SEAC não está vivendo mais como uma igreja vencedora. A gente se deixou abater demais, irmãos. Eu não sei quais foram os rumos que a sua vida tomou depois que a pandemia veio. Eu quase acabei meu casamento. Mas eu estou aqui firme, graças à graça de Deus. Ao entendimento de que Ele, irmãos, foi que me redimiu. Porque se dependesse de mim, a Rebeca sabe. Se dependesse de mim, irmãos, eu não estava com ela hoje. A graça de Deus me fez olhar de forma clara o que eu estava fazendo. A graça de Deus me fez olhar de forma clara o que eu estava fazendo e o Senhor me chamou de volta, irmãos. Aleluia. Porque tinha uma vitória para mim lá na frente. E Ele veio me convencer de que os meus dias, dia após dia, eu devia pisar e marchar como vencedor. Nós somos chamados a viver assim. Não de cabeça baixa. Nós somos salvos. Remidos pelo sangue do Cordeiro. Somos um exército, irmãos. E quando o exército vai para a batalha, para a guerra de cabeça baixa, o inimigo percebe de longe. Eles não estão cantando mais. Os passos deles já não tremem mais a terra. Eles não estão mais com um olhar profundo e firme. A convicção deles sumiu. O brilho no olho deles já não tem mais. O inimigo percebe. E eu quero te perguntar. Você tem vivido como vitorioso? Será que a graça de Deus tem comunicado a você que você é vencedor? Ou você está tão longe que você já não ouve mais essa voz suave, essa verdade firme? Nós somos mais vencedores, irmãos.
Romanos capítulo 8, versículos 37 e 39. Nós somos mais que vencedores. Terceiro ponto, irmãos. Nós já vimos que a graça é um lugar que está de portas abertas, nos acolhendo, e que nós podemos achar porto seguro, descanso, nós podemos achar alívio, nós podemos achar a resposta para as nossas angústias, podemos achar encorajamento. Nós já vimos também que a graça, irmãos, ela foi dada a nós para sermos mais que vencedores e vivermos a partir disso. Jesus disse: eu venci o mundo, tenho bom ânimo. E terceiro ponto, recebemos a graça para testemunhar. Não é o último ponto, ele tem alguns, tá? Recebemos a graça para testemunhar. Isso tem a ver com o trabalho, só que é algo mais pessoal, tá? Não tem a ver com o trabalho de igreja em si. Testemunhar. Como assim, irmãos? Graça para testemunhar. Você sabia que você tem uma história única? A minha história não é igual a da Carla. Uma que eu sou homem e ela é menina. Ela tem necessidades diferentes da minha. O Senhor me fez diferente dela, me fez diferente da Rebeca, me fez diferente de vocês. Eu tenho uma história, um passado vergonhoso. Só que eu preciso dizer para vocês, irmãos, que a graça de Deus nos convida a contar a nossa história. Você sabia disso? Só que, cuidado, tá bom? Cuidado, porque eu já vi pessoas contando a história delas com saudade do Egito. Toma cuidado. A graça de Deus nos chama, irmãos, para testemunhar a nossa história. Nós somos testemunhas. Só que nós devemos entender uma regrinha básica nesse ponto aqui. Que nós somos chamados a testemunhar a nossa vida vergonhosa, passada, sim. Só que a partir do momento em que Cristo veio e dividiu a sua história. Nós somos chamados, irmãos, a compartilhar nossas verdades, as nossas lutas, as nossas encrencas, as nossas angústias, a partir do momento em que aquele que veio, que dividiu a história, também veio e dividiu a sua história. A partir deste momento. Porque teve um dia em que existia a Paula antes de Cristo e a Paula depois de Cristo. Existia a Rebeca antes de Cristo e a Rebeca depois de Cristo. Nós temos que contar a nossa história, irmãos, baseado nessa verdade. Nunca nos desenlaçar disso, que um dia ele veio, tocou a sua vida, tocou a minha vida. E nós temos uma história a partir disso. A nossa vergonha não deve ser ocultada da nossa história. Pecador miserável nós éramos. Pecador miserável nós somos. Mas agora salvos e remidos por Cristo Jesus. Vamos testemunhar nossa história, irmãos. Esse ponto, é o ponto 3, o ponto de testemunhar, ele está ligado com o ponto 4 e o ponto 5. E vocês vão entender por quê. O ponto 4, irmãos, nós já entendemos que a graça é um lugar seguro. Nós podemos encontrar os maiores tesouros da vida cristã. Nós entendemos que a graça tem um objetivo, de fazer com que a gente viva como vencedores. Temos entendido também, irmãos, que recebemos a graça para testemunhar a nossa história. Não devemos ter vergonha disso. Vergonha nós devemos ter se nós estamos com saudade dos prazeres. Isso nós devemos ter vergonha. E no ponto 4, nós entendemos, irmãos, que a graça, nós recebemos a graça para pertencer. Como assim, irmãos? O que isso tem a ver com o ponto 3? Aqui, irmãos, a gente vai falar um pouquinho mais de um lugar coletivo. Eu tinha falado da graça lá como um lugar, só que aquele lugar lá, ele é particular, é seu. É individual. A graça aqui, o lugar da graça da Azul, é um lugar diferente da graça que eu estou. Quando ela chega na casa dela, dobra o joelho na cabeceira da cama dela, quando ela está no trabalho dela orando, ela está num lugar de graça, em que ela encontra tesouros infinitos, eternos. E o lugar da graça que eu estou, às vezes, lá no quartel, lá na cabeceira da minha cama, no sofá da minha casa, é um lugar diferente. É meu, é dela. Só que agora, irmãos, a graça nos ensina um lugar coletivo. Coletivo. Que lugar coletivo é esse? É a igreja. Só que, irmãos, eu preciso que vocês entendam, do fundo do coração de vocês, que nesse lugar coletivo você vai encontrar pessoas que estão em diferentes níveis, em diferentes momentos da caminhada. Você precisa entender isso, irmãos.
Nós precisamos entender isso, porque se eu for tratar com o meu irmão como Deus trata comigo, dificilmente, irmãos, eu vou fazer a vontade dele. Porque ele está começando a engatinhar. Eu estou começando a dar os primeiros passos. E você que é experiente na fé, você que já tem muito tempo na caminhada, talvez a sua carga de conhecimento de Deus vai me machucar. O Senhor, Ele não dava o conhecimento dele, os tesouros dele de vez, irmãos. Ele dava conta-gotas. Ele dava de pouquinho. A carga que a cara pode receber é diferente da carga que eu posso receber. E esse lugar coletivo de graça, irmãos, deve ser a igreja. A igreja foi feita para isso. O lugar coletivo de graça deve ser esse lugar, irmãos, em que nós estamos dispostos a ajudar um ao outro. Só que a gente não entendeu isso ainda. Não entendeu isso ainda, irmãos. A igreja peca muito nisso. Nós impedimos as pessoas que estão começando a engatear de engatear. Nós impedimos as pessoas que estão aprendendo a andar de andar. E isso é perigoso. Isso não reflete o que o Senhor Jesus quis quando Ele fez a igreja dele. Talvez o irmão Carlos é o mais experiente aqui em assuntos de religião e vida cristã. Se o irmão Carlos for despejar o conhecimento dele no Léo, na Amanda, em mim, na Rebeca, talvez a gente não vá suportar, irmãos. Por ser o mais experiente, ele tem que ser o mais preparado a ouvir as nossas queixas. Ou nos ajudar. Vocês estão começando a entender o que eu quero falar? Eu não estou falando do irmão Carlos. Eu estou falando de cada um aqui. A gente acha que... A gente se incomoda muito, irmãos. Porque nós somos santos demais. Nós estamos num nível de caminhada. A gente já quase zerou o joguinho. Enquanto tem gente aprendendo a mexer nos botões ainda. E eu estou julgando, eu estou cobrando a pessoa como se ela fosse o apóstolo Paulo na terra. Só que ela tem muito ainda a aprender, irmãos, da graça. Ela tem muito ainda o que absorver de conhecimento. Vocês entenderam, irmãos? Como é que a gente vai andar junto, então? Tem uma ilustração que eu posso falar para vocês, talvez a gente possa entender um pouco como a gente pode andar junto, tendo tantos níveis diferentes de vida espiritual. Quando a gente estava na escola de bombeiros, a gente corria de um lugar para o outro, de um pelotão. Eram todos juntos. O pelotão se ferrava junto. Se um cometesse algum erro, o pelotão todo errava, pagava junto. Quando nós estávamos correndo, sempre tem aquele que corre mais, tem a perna um pouco mais longa, que é um pouco mais acostumado em correr. Já correu várias provas, só que ele tinha que se submeter à unidade do pelotão. E quando o pelotão começava a correr, tinha aquela menininha baixinha, que tinha a perninha pequenininha e que não corria tanto. Ela é diferente, irmãos. Ela não é pior ou melhor. Ela só é diferente. O que o instrutor falava pra gente? Você que está aí na testa, o maior, que corria bem, você tem que olhar para trás, para ver se o que está atrás não está ficando para trás, ficando mais longe. Vocês estão começando a captar a ideia do que é a graça nesse lugar coletivo? O camarada que está correndo, está voando. Ele tem que olhar para trás para ver se ele não está deixando para trás um companheiro dele. Porque ele é muito experiente em corrida. Ele é muito experiente. O fôlego dele é diferente, ele não se cansa fácil. Enquanto que aquele lá correu um quilômetro e já está querendo parar. Já teve situações dos nossos instrutores fazer a gente carregar essas pessoas no colo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, irmãos? Entendemos que a graça é um lugar seguro. Entendemos que a graça é um lugar, nós recebemos ela para vencer, sermos mais que vencedores. Entendemos que ela nos foi dada para a gente contar a nossa história. A partir do momento que conhecemos a Cristo. E agora, irmãos, nós recebemos a graça para pertencer. Você pertence a esse lugar aqui. A Igreja de Cristo. Esse é um ambiente, irmãos, que a gente deveria confessar pecados. Esse é um ambiente em que a gente não deveria ter vergonha de chegar em algum irmão mais experiente e falar, irmãos, essa semana eu tive uma queda, eu caí. Alcoólatras Anônimos, já ouviram falar? Todo mundo sempre faz uma rodinha lá, essa semana eu não consegui. Acabei bebendo.
A gente devia ter, irmãos, pessoas aqui. Esses tempos eu conversava com a Rebeca e ela me perguntou: quem você acha que é mais parecido com Cristo na igreja? Olha que pergunta capciosa, difícil. Quem? Eu quero fazer essa pergunta para você. Só que com uma leve mudança na pergunta original da Rebeca. Você tem se parecido cada vez mais com Cristo? A ponto de as pessoas, quando pensarem quem será que é mais parecido com Cristo, ela vai pensar em você? Vai pensar na Amanda? Vai pensar na Érica? Bom, a Érica, ela parece com Cristo. Vai pensar na Paula? Vai pensar em mim? Irmãos, a gente precisa dessa maturidade espiritual sobre graça. Só que, irmãos, é alimento sólido, não é leite. Quinto ponto. E ainda tenho tempo. A graça, irmãos, ela é um lugar. E eu falei para vocês que o terceiro, quarto e quinto ponto estavam ligados, lembra? A graça, irmãos, nós recebemos ela para nos levantar. Olha que maravilha. Se eu tenho, no terceiro ponto, graça para testemunhar minha história, e a minha história não é tão bonita assim quanto vocês acham que é, se eu recebi graça para viver num ambiente coletivo, isso deveria me proporcionar, irmãos, mais episódios de restauração, de respirar e falar de fato. Conversei com o pastor Carlos, conversei com a irmã Érica, conversei com a Rebeca, e eles ouviram o meu pecado e me deram uma visão melhor. Me deram uma solução. Eles foram Jesus na minha vida. Nós recebemos graça para nos levantar. Se esse lugar aqui, igreja pós-pandemia, SEAC, que não tem vivido tanto assim como uma igreja vencedora, mas tudo bem. Todos nós somos culpados, todos nós estamos pagando por isso. Lembram lá do pelotão correndo? A gente vai parar e pagar a flexão, ficar mais forte. Às vezes a gente via o instrutor lá, pagar a flexão de novo, fazer 100 burpees, tá tirando, hein? Ele estava querendo deixar a gente mais forte, irmãos. Por mais que a gente não entendesse. Vou pagar flexão, meu corpo vai doer no final do dia, vou estar cansado, mas no outro dia eu vou comer nutrientes, vou me alimentar e vou estar mais forte. E talvez eu ande mais, corra mais um pouco. Aquele irmão que ficou lá para trás, talvez ele consiga me alcançar agora. Talvez eu consiga frear um pouquinho mais. Irmãos, nós recebemos graça para nos levantar, e se esse ambiente aqui não proporcionar isso, mais momentos de conselho, mais momentos de conversa e menos momentos de julgamento, menos momentos em que eu conheço o pecado do meu irmão e eu faço questão de expor para a igreja toda com desculpa de que eu quero orar. Já viram esse irmão? Irmão, a gente precisa orar pelo irmão onde está. Ô, irmão, ele caiu. A mulher dele, você não sabe de nada. Vamos orar. Você não sabe o que aconteceu, irmão, a gente precisa orar. Vocês já viram esses irmãos? A gente precisa menos desses irmãos. E mais irmãos que no secreto, no particular, no café lá, junto com o seu outro irmão, você está levantando ele. Você está erguendo a mão. Você está levantando ele. Você está sustentando ele. Graça para levantar. Esse ambiente aqui, se não tiver graça para levantar, irmãos, a gente já está morto há muito tempo. Muito tempo. E a gente não sabe disso. E vou acelerar aqui. 6. A graça, irmãos, ela nos foi dada para perseverar. O que é perseverança? Talvez cada um aqui tenha a sua resposta. Perseverança, irmãos, nada mais, nada menos significa que nós devemos abraçar a fidelidade. Sabe por quê? O que é fidelidade? É você nunca cometer um erro com a pessoa amada? Não. Isso é perfeição. Fidelidade, irmãos, é quando você... As lutas virão. O texto bíblico fala o quê que a gente viu lá? A gente viu lá? As chuvas virão. Os ventos virão. Eles soprarão. Só que você continuou. Você perseverou. Você permaneceu. Ou você desistiu da primeira ventania? Perseverança não é nada mais, nada menos do que isso. Abraçar a fidelidade. As pessoas virão e te darão rasteiras. A vida vai te dar rasteiras.
Talvez ela empurre você de uma forma tão forte que você desvia um pouco do caminho. Só que você tem na cabeça que você precisa perseverar e voltar e tomar o caminho de novo. Talvez você saia um pouco da trilha, você se perca um pouco. Às vezes a trilha é um pouco difícil. Mas você tem sido perseverante a ponto de voltar no caminho? Nós recebemos graça para isso. Graça para perseverar, para continuar fiel, para continuar lutando. Amém? 7º ponto, irmãos. Eu já estou acabando. Recebemos graça, e aqui talvez eu precise ser um pouquinho mais rápido, porque eu preciso falar disso numa outra mensagem. Estou falando de fundamentos. O tema dessa mensagem aqui, irmãos, é o fundamento da graça. Nós estamos precisando de fundamentos. E eu vou preparar uma mensagem para vocês, para nós aprendermos mais sobre perdão. Nós recebemos graça para perdoar. O perdão é um fundamento que nós precisamos refletir um pouquinho. Depois que a pandemia veio. A gente perdeu alguns fundamentos, irmãos. Sejam sinceros. Recebemos graça para perdoar. E o perdão ele tem 2 lados. O primeiro lado é que nós recebemos o perdão vertical. Deus nos perdoa. E eu preciso dizer para você que a ofensa que Deus tinha de você, o tamanho da traição que você cometeu, foi impagável. Impagável. Você que está me ouvindo aí, você não é perfeito. Para de julgar os irmãos que vêm aqui no púlpito cantar. Para de julgar os irmãos que vêm aqui no púlpito pregar. Para de julgar os irmãos que vêm aqui no púlpito ter uma oportunidade. Porque você não é perfeito. Você foi salvo pela graça. Não foi por mérito seu. Não foi porque Deus te achou bonitinho. Recebemos um perdão vertical, irmãos. Um perdão de vida. Merecíamos morte. Mas ainda assim, recebemos o perdão. Ainda assim, fomos perdoados. O incrédulo, a parábola do rapaz, do credor amigo. Vocês lembram lá? O Senhor, Ele perdoou uma dívida muito maior do que Ele podia pagar. Recebemos essa graça do Senhor. Se nós trabalhássemos a vida toda, irmãos, dia após dia, suando, cansando, fazendo calos nas mãos, a gente não poderia pagar o que o Senhor fez por nós. Ele nos perdoou. Quitou a nossa dívida. E a graça horizontal. O credor, ele não perdoa o companheiro dele que devia muito menos do que ele devia. Isso é tão pesado. Por isso eu preciso de uma mensagem só para perdão, para explicar isso, irmãos, que não tem desculpa para não perdoar. Você foi convocado a perdoar, a seguir o exemplo do seu Senhor. Eu quero que você faça uma reflexão aí agora. Faça um exercício junto comigo aqui. Primeiro na SEAC, primeiro aqui dentro, tá? No seu círculo mais próximo. Quem você odeia estar perto? Quem? Pensa certinho aí. Não tem ninguém? Glória a Deus. Tem alguém? Vai ter com Deus. Não sei como perdoar, irmãos. Eu sinto dificuldade de estar perto daquela pessoa. Eu não suporto a voz dela, dele. Eu não suporto a voz deles. Irmãos, eu não consigo. Vai ter com Deus. Conversa com alguém mais experiente um pouquinho. Lembra lá que eu falei? A gente precisa criar esse ambiente aqui de confissão. Confessa para alguém que você tem problema com fulano de tal. Você precisa resolver isso. Eu estou falando isso com essa atenção, porque se você continuar com esse pensamento, com essa reflexão de que fulano de tal só faz mal para você, a caminhada ela vai se tornar um pouco mais pesada. Você está suportando um peso que o Senhor quer tirar de você. Vai ser um pouquinho mais difícil você andar. Porque quando a gente tem mais peso nas costas, de fato, é mais difícil. A gente precisa ter mais atenção no caminho. Senão o nosso tornozelo torce. Senão a gente se machuca. E eu quero ir um pouquinho mais além. Se você não perdoou, não está disposto a perdoar, não está disposto a abrir mão desse orgulho, baseado na Bíblia, irmãos, eu tenho que dizer para você que você não entendeu o Evangelho. Talvez você não tenha entendido o perdão de Deus.
O Senhor não perdoou só os seus pecados passados, gente. Ele não perdoou só os pecados que você está cometendo agora. Não só os pecados que você vai cometer amanhã. Ele perdoou todos os pecados. Não interessa se você acha que você está culpado, se você acha que você está devendo, não interessa se a culpa te tomou. O perdão de Deus é para todos os pecados, é 100%, irmão. Talvez você entendeu que Deus te perdoou na teoria, mas na prática você se sente culpado ainda. Ele te perdoou todos os pecados, todos. Não ficou um para trás. Ele não esqueceu de nenhum. Todos. E você não consegue perdoar uma pessoa que você não olha na cara dela. Ou seja lá, ela cometeu alguma ofensa a você. Você não consegue perdoar esse único, não. Algumas pessoas balançaram a cabeça quando eu perguntei se aqui você tinha algum inimigo. E lá fora? Você tem alguém que você não gosta? Você precisa resolver com ela? Amém? Penúltimo ponto. Nós recebemos graça para crescer. Crescer. Muito obrigado, cara. E aqui eu preciso diferenciar um pouco, irmãos. Eu estou com tempo ainda, então eu vou terminar no horário, tá? Diferenciar um pouquinho o que é ser criança, como meu irmão disse, e o que é ser infantil. Porque crescimento tem a ver com isso. O Senhor Jesus nos chama, nos convida a ser crianças. O que a criança é? Ela confia mais, plenamente. O Léo confia no Kennedy. Ele teme mais o Kennedy. O Kennedy levanta a voz, ele já chora. Ele tem um temor maior. A pessoa infantil, irmãos, ela quer tudo do jeito dela. E se não for do jeito dela... E eu quero dizer para você, eu não estou apontando o dedo aqui para dizer quem é infantil e quem é criança. Que você, tem os momentos de infantilidade e de criança. A gente precisa diminuir mais esses momentos de infantilidade. Às vezes a gente quer as coisas do jeito que a gente quer. E na comunidade, que nós fomos chamados por graça para vencer, para caminhar juntos, a gente precisa entender que nem sempre as coisas vão ser do jeito que a gente quer. E eu vou fazer birra, eu vou espernear, vou faltar no culto, porque foi onde estava errado. Eu vou faltar no culto porque foi onde vai cantar. Não suporto a voz dela. Ele canta muito mal. Essa é a ideia. Estou nem aí. O crente maduro fala um pouco menos. Ele espera um pouco mais para dar opinião. O crente maduro, ele analisa, ele observa. Enquanto o crente infantil, ele está pronto para dar a resposta dele. Eu preciso dar minha opinião. Porque nós recebemos graça para crescer. Se você se vê e se enxerga um crente infantil, se junta com pessoas mais maduras da fé. Você vai crescer. Amém? Último ponto. Tem 1 minuto ainda. Nós recebemos graça para amar. Tem uma ilustração que eu queria fazer com vocês antes de terminar. Pedir para vocês irem embora. Irmãos, imagine que nós temos um balde. Eu poderia ter feito isso antes, né? Mas imagine que nós temos um balde aqui. Gotas estão caindo nesse balde. Eu lembro na época que o Brian ele era mais arcaico, que faltava água às vezes. Minha mãe acho que lembra disso. E às vezes a gente ia pegar água em outros lugares. Na torneira de um vizinho, numa bica. Se aquele balde que estava enchendo lá na bica, irmãos, transbordasse, e ninguém estivesse olhando, ninguém estivesse atento, a água ia começar a transbordar do balde. Concorda comigo? Estou desperdiçando água. Desperdiçando. Eu falei de tudo isso aqui, irmãos, para dizer que se nós esquecermos de esse princípio, amar, a gente vai chutar o balde. Para todo o resto que eu falei. Quando o balde ele enche, a gente precisa usar esse balde para encher outros baldes. Ou a gente pode trocar esse balde. Agora é a vez do outro balde vazio. Porque esse balde já está cheio. Amém? O amor, a graça para amar, ela tem a ver com isso. A gente você que se percebe tão cheio da graça, tão entendedor da graça, começa a dividir, a compartilhar um pouquinho desse balde cheio que você tem. Não desperdiça isso que você tem não, irmão. Pelo amor de Deus. Quando o balde encher,
Talvez o balde do outro irmão vai ser um pouco menor do que o seu. Fecha um pouco a torneira, vai deixar no carinho. Nós recebemos graça, irmãos, para compartilhar, para amar os nossos irmãos. O entendimento, o conhecimento, a percepção que você tem do mundo, da vida, é única. E ela vai abençoar outras pessoas. Só que você não pode ser egoísta. Como você vai fazer para compartilhar isso, eu não sei. O que eu sei é que se você não arrumar um jeito de fazer isso multiplicar, que Ele deu para você, Ele te capacitou para isso. E você está retendo. Você está escondendo. Irmãos, eu não tenho mais o que falar. Só que um desafio, Deus. Daí, se eu estiver retendo, que é terrível a sua vida. Grande é o seu. Não desafia Deus. Arruma um jeito de aprender mais. Arruma um jeito de compartilhar mais. Arruma um jeito de se unir mais com a sua igreja. Arruma um jeito de congregar, de ter mais comunhão. Arruma um jeito. Se for preciso, jejua mais, faça uma campanha. Ore mais. Converse com pessoas mais maduras. Se submeta a essa conversa. Eu tenho certeza que depois de hoje, as pessoas que estão aqui não tem mais esse negócio de irmão, você fez isso? Irmão, você fez aquilo? Irmãos, não tem mais isso. A partir do momento que alguém for compartilhar um pecado com você, for dividir uma dificuldade, você tem a obrigação de ser Jesus na vida dessa pessoa. De ser sal na terra e luz do mundo na vida dessa pessoa. Amém? Vamos orar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A sua graça, o seu amor resplandeça sobre as nossas vidas. Que essa refeição que nós acabamos de fazer nos sustente, nutre as nossas células, nossos membros, nos dê mais percepção, Deus, da vida espiritual, para que a gente possa abençoar mais a sua igreja. Eu sei, Deus, que isso não foi algo fervoroso demais que eu disse, mas eu sei que o Senhor está colocando, está começando a juntar as palhas secas. O Senhor está começando a colocar, Deus, e juntar num único lugar as palhas secas para queimar, para atear fogo. Tem misericórdia de nós. Nos ajude a crescer na graça. Eu trouxe aqui alguns ou poucos pontos, Deus, que a graça pode nos oferecer de reflexão. Que a gente saia daqui, Deus, com vontade de orar mais, de crescer mais em unidade, de crescer mais em amor, de crescer mais na nossa comunidade local, de abençoar mais, de edificar mais a sua igreja. A SEAC, ela pode ter sido abalada pela pandemia, mas no nome de Jesus, ela não vai continuar assim. Nós vamos nos reerguer, Senhor, e os corações vão voltar a pegar fogo, e o Teu Espírito vai começar a se manifestar novamente, e a Tua voz, Deus, será nosso guia, e as almas virão, Senhor Deus, à medida que o Senhor permitir. Mas nós não podemos mais continuar da mesma forma, Senhor, e precisamos voltar, como a Tua palavra diz, aonde nós caímos, aos fundamentos. Amém. Graças a Deus.